Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais uma história de terror para vocês. E hoje é dia de domingo com o Drácula, do livro Drácula de Bram Stoker, pela editora Pé da Letra. Bora lá? Antes de continuarmos a leitura do livro, peço para você que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele joinha e compartilhar em todas as suas redes sociais. Bora lá? 24 de julho. Whitby. Lucy me encontrou na estação, parecendo mais doce e adorável que nunca. Fomos de carruagem até a casa na rua Crescent, onde sua família alugou acomodações. É um lugar adorável. O riozinho, que se chama Esk, corre por um vale profundo, que se alarga conforme se aproxima do porto. Um grande viaduto cruza com pieres altos, dos quais a vista parece de alguma forma mais longínqua do que realmente é. O vale é lindamente verde e tão íngreme que quando se está na parte alta, de qualquer lado se pode ver o outro, a não ser que esteja perto o suficiente para olhar para baixo. As casas da parte antiga da cidade, que fica ao lado oposto ao nosso, têm telhados vermelhos e parecem estar empilhadas umas sobre as outras de alguma maneira, como nos quadros que vemos de Nuremberg. Logo acima da cidade estão as ruínas da abadia de Whitby, saqueada pelos dinamarqueses, que é o pano de fundo de uma parte de Marmion, onde a garota foi emparedada. São ruínas magníficas, de tamanho imenso e cheias de partes belas e românticas. Há uma lenda que diz que uma dama de branco é vista em uma das suas janelas. Entre elas e a cidade há uma outra igreja, a da paróquia, ao redor da qual há um grande cemitério, cheio de lápides. É, na minha opinião, o lugar agradável de Whitby, pois fica logo acima da cidade e tem uma vista completa do porto até a baía, onde o promontório chamado de Catlins, se estende para o mar. Se inclina de forma tão íngreme por sobre o porto que parte da encosta desabou. Algumas das lápides caíram e alguns dos túmulos foram destruídos. Em algum lugar, parte das pedras dos túmulos se estende por sobre o caminho arenoso, lá embaixo. Há trilhas com bancos de lado que passam pelo cemitério e as pessoas vão se sentar lá o dia todo olhando para a bela vista e aproveitando a brisa. Eu mesma virei sentar aqui com frequência para trabalhar. Na verdade, estou escrevendo agora mesmo com o meu diário sobre os joelhos, ouvindo a conversa de 3 velhos sentados ao meu lado. Eles parecem não fazer nada o dia todo, além de se sentar aqui e conversar. O porto está abaixo de mim, do lado oposto. Um longo muro de granito que se estende até ao mar, sua extremidade curvada para fora e um farol no meio. Um enorme quebra-mar corre ao longo dele, do lado de fora. Do lado de cá, o quebra-mar forma um cotovelo dobrado inversamente e a sua extremidade também tem um farol. Entre os 2 piers, há uma abertura estreita que dá para o porto e que se alarga repetidamente. É agradável a maré cheia,
mas quando está baixa, tudo se esvazia até desaparecer, deixando somente a corrente do rio Esk, passando entre as margens arenosas, com pedras aqui e acolá. Fora do porto, deste lado, uma grande barreira de corais se ergue por cerca de 800 metros, cuja extremidade pontiaguda se projeta de trás do farol do sul. Ao final dela há uma boia com um sino que balança quando o tempo está bravo e manda um som lúgubre para o vento. Há uma lenda aqui que diz que quando um navio se perde, os sinos são ouvidos no mar. Preciso perguntar ao velho sobre isso. Ele está vindo em minha direção. Ele é um senhor engraçado. Deve ser extremamente velho, pois o seu rosto é todo sulgado e retorcido, como a casca de uma árvore. Me contou que tem quase 100 anos e foi marinheiro na frota de pesca da Groenlândia, na época da Batalha de Waterloo. Sinto dizer que ele é uma pessoa bastante cética, pois quando perguntei sobre os sinos do mar e a dama de branco da abadia, ele respondeu bruscamente: "Não perderia tempo com isso, senhorita. Estas coisas são tudo do passado. Não digo que nunca existiram, mas não existiram na minha época. É tudo muito bom para visitantes e turistas. É coisa do tipo, mas não para uma jovem simpática como a senhorita. O povo ordinário de Nova York e Leeds, que fica comendo arenque defumado e tomando chá e querendo comprar azeviche, acredita em qualquer coisa. Fico pensando, quem teve a ideia de contar mentira para eles? Até os jornais estão cheios de besteira. Pensei que ele seria uma boa pessoa, de quem aprender coisas interessantes, de modo que perguntei se ele não se importaria em me contar algo sobre a caça às baleias dos tempos antigos. E estava se preparando para começar quando o relógio bateu às 6, o que o fez se esforçar para se levantar e dizer: "Preciso ir agora, senhorita. Minha neta não gosta de esperar quando a janta está pronta, pois eu levo um tempão para conseguir descer as escadas, já que são muitas, senhorita. E sempre passa da minha hora de comer." Ele saiu mancando e pude vê-lo se apressar. O melhor o que podia para descer os degraus. Esses degraus são uma bela característica do lugar. Levam da cidade para a igreja e a centena deles, não sei quantos, serpenteiam em uma curva delicada. A inclinação é tão suave que um cavalo poderia subir e descer dela. Penso que originalmente tinham alguma conexão com a abadia. Também irei para casa. Lucy saiu para fazer visitas com a mãe e, já que eram apenas visitas de cortesia, não fui junto. Bom, já devem estar em casa. 1º de agosto. Subi aqui há 1 hora com Lucy e tivemos uma conversa das mais interessantes com o meu velho amigo e outros 2 que sempre vêm se juntar a ele. E, evidentemente, era o oráculo entre eles. E imagino que tenha sido, em sua época, uma pessoa das mais ditatoriais. Não admite nada e derrota a todos. Se não consegue vencer por argumentos, usa de grosseria e interpreta o silêncio dos outros como concordância com as suas opiniões. Lucy estava docemente bonita com o seu vestido branco de dia. Adquiriu uma linda cor desde que chegou aqui. Reparei que os velhos não perderam tempo
em vir se sentar perto dela quando chegamos. Ela é tão doce com os idosos. Acho que todos eles se apaixonaram por ela imediatamente. Até o meu velhinho sucumbiu e não a contradisse, mas me deu uma parcela dupla ao invés disso. Fiz com que ele falasse sobre as lendas e ele lançou-se a um sermão na mesma hora. Preciso lembrar de anotar. É tudo besteira, do começo ao fim. É o que isso é, e nada mais. Estas maldições, fantasmas e duendes, e tudo mais só servem para assustar crianças e mulheres medrosas. Não são nada além de lorotas. Eles e todos os portentos, sinais e avisos são todos inventados por pastores e eruditos e vendedores ambulantes para assustar os tontos e para fazer com que as pessoas façam as coisas que eles não querem fazer eles mesmos. Me deixa irado pensar nisso. Ora, são eles que, não contentes com imprimir mentiras por aí nos jornais e pregar caraminholas nos púlpitos, gravam tudo isso nas lápides. Olhem aqui ao redor de vocês o quanto quiserem, todas essas lápides, tentando ficar retas de orgulho, inclinadas para o lado com o peso das mentiras escritas nelas. Aqui jaz, ou sagrado na memória, escrito em todas elas, só que quase metade delas não tem nenhum corpo. A metade das memórias nem são guardadas, muito menos sagradas. Mentiras! Todas elas, nada além de mentiras, de um tipo ou de outro. Nossa, vai ser uma baita confusão no juízo final quando essas pessoas se levantarem com suas mortalhas todas embaralhadas e tentando arrastar as suas lápides para provar como foram boas, algumas delas tremilicando com as mãos todas enrugadas e escorregadias de tanto ficar sob o mar, que não vão nem conseguir agarrar as lápides. Pude perceber, pelo ar enfatuado do velho e pelo modo com que olhava ao redor buscando a aprovação de seus capangas, que estavam se exibindo, então disse algumas coisas para fazer com que os continuasse. Ah, senhores Whale, não pode estar falando sério. Estas lápides não podem estar totalmente erradas. É possível. Pode haver uma ou outra que não está errada, exceto quando descrevem as pessoas como boas demais. Pois tem gente que acha que um penico é o mar, se pertencer a si mesmo. A coisa toda é só mentira. Agora escuta aqui. Você chega aqui, uma forasteira, e vê esse Campo Santo. Assente, pois pensei que seria melhor fazê-lo, apesar de não entender direito o seu dialeto. Sabia que tinha alguma coisa a ver com igreja. E ele prosseguiu. E imagina que todas essas lápides são de pessoas enterradas aqui, bonitas e compactas. E eu assenti novamente. E é aí que entra a mentira. Ora, há vários desses túmulos que estão tão vazios quanto a caixa de tabaco do velho Dum. Na sexta-feira à noite, ele cutucou um de seus companheiros e todos riram. E, meu Deus, como não poderia estar? Olhe só para aquele que está mais para o fim do caminho, leia. Fui até lá e li. Edward Spenceland, mestre marinheiro, assassinado por piratas no mar de Andes, em abril de 1854, aos 30 anos de idade. Quando voltei, o Sr. Wales continuou. Quem trouxe para casa para enterrar aqui? Assassinado no mar de Andes. E você imaginava que seu corpo estava ali embaixo? Ora, posso mencionar uma dúzia de pessoas
cujos ossos estão sob os mares da Groenlândia, lá em cima, apontou para o norte, ou onde quer que as correntes os tenham levado. Tem lápides por todos os cantos. Você pode, com os seus olhos jovens, ler as letrinhas das mentiras daqui. Este tal de Bright White Lonry, eu conheci o seu pai, morreu no navio de Liverley, na Groenlândia, em 1820. Ou André Woodhouse, afogado no mesmo mar em 1777. Ou John Paxton, afogado no Cabo Farewell, um ano depois. Ou o velho John Raves, cujo avô navegou comigo, afogado no Golfo da Finlândia em 1850. Acha que todos esses homens vão correr para Whitby quando as trombetas soarem? Tenho minhas dúvidas. Te digo que quando chegarem aqui, estariam sacudindo e empurrando uns aos outros, o que seria como uma briga no gelo, nos tempos antigos, quando enfrentávamos uns aos outros o dia inteiro tentando amarrar nossos pescados à luz da aurora boreal. Era evidentemente um passado local, pois o velho riu ao mencioná-lo e seus companheiros se juntaram a ele com gosto. Gente, desculpa, a minha pronúncia não é lá grande coisa, tá? Mas o entendimento da história acho que tá legal, né? Vou prosseguir. Mas eu disse, certamente que o Senhor não está todo correto, pois começa presumindo que todos os pobres ou os seus espíritos terão que levar suas lápides com ele no juízo final. O senhor acha que isso seria mesmo necessário? Bom, para que mais servem as lápides? Responda isso, senhorita. Ué, para agradar seus parentes, suponho. Para agradar seus parentes, você supõe. Isso ele disse com um intenso escárnio. Como irá agradar os parentes deles saber que mentiras estão escritas sobre eles? E o que todo mundo daqui sabe que são mentiras, apontou para uma lápide aos nossos pés, que fora deitada como uma laje sobre a qual o banco repousava perto da beirada do penhasco. Leia as mentiras desse túmulo, disse. As letras estavam de cabeça para baixo em relação de onde eu estava sentada. Mas Lucy estava melhor posicionada, de modo que se inclinou e a leu. Em memória sagrada de George Kennan, que morreu na esperança de uma gloriosa ressurreição em 29 de julho de 1873, ao cair das rochas de Camplins. Esse túmulo foi erigido por sua mãe pesarosa para o seu amado filho. Ele era o filho único e ela viúva. Realmente, os senhores Wales, não vejo nada de muito engraçado nisso. Ela fez tal comentário em tom sério e um tanto quanto severo. Não vê nada de engraçado? Ahá! Mas é porque não sabe que a mãe dele, pesarosa, era uma bruxa que o odiava por ser torto. Ele era um verdadeiro deformado. E ele a odiava tanto que cometeu suicídio para que ela não recebesse o dinheiro do seguro que tinha feito sobre a vida dele. Estourou os miolos com um mosquete velho que eles tinham para assustar os corvos. Desta vez, não foi para os corvos, foi para fazer as formigas e os corvos irem até ele. Foi por isso que ele caiu das rochas, e quanto à esperança de uma gloriosa ressurreição, eu mesmo ouvi dizer várias vezes que esperava ir para o inferno, porque a mãe dele era tão devota que certamente iria para o céu, e ele não queria estar onde ela estava. Agora, essa lápide
Bateu nela com a bengala enquanto falava. Não é um monte de mentiras? E não fará o anjo Gabriel dar risada quando o pequeno George chegar ofegante equilibrando a lápide na corcunda e pedir que ela seja aceita como prova? Eu não sabia o que dizer, mas Lucy mudou o assunto ao dizer enquanto se levantava. Ha! Por que foi nos contar tudo isso? Este é o meu banco preferido e não posso deixá-lo. Agora descubro que preciso continuar sentando-me sobre o túmulo de um suicida. Não lhe fará mal, belezinha. Pode fazer o pobre Jorge ficar feliz tendo uma rapariga tão bonita sentada no colo dele. Não lhe fará mal. Horas me sento aqui de vez em quando. Há mais de 20 anos e não me fez mal nenhum. Não se preocupe com os que estão embaixo de você ou os que não estão. Será hora de se assustar quando vir as lápides sumirem e o lugar vazio como o campo. O relógio acaba de bater. Preciso ir. Meus cumprimentos, senhoritas. E saiu mancando. Lucy e eu ficamos sentadas por mais um tempo. E tudo à nossa frente era tão belo que demos as mãos enquanto ficamos ali. Ela me contou tudo de novo sobre o Arthur e suas núpcias eminentes. Isso me deixou um pouquinho pesarosa, pois não tenho notícia de Jonathan há um mês. No mesmo dia subi aqui sozinha, pois estou muito triste. Não havia carta me esperando. Espero que não tenha acontecido nada com Jonathan. O relógio acaba de bater às 9. Vejo as luzes espalhadas por toda a cidade, às vezes em fileiras, onde as ruas estão às vezes sozinhas e vão até o rio Esk e terminam na curva do vale. À minha esquerda, a vista é interrompida por uma linha negra do telhado da velha casa que fica ao lado da abadia. As ovelhas e os cordeiros balem nos campos atrás de mim. Ouço as batidas dos cascos de um burro na estrada pavimentada abaixo. A banda no pier está tocando uma valsa rigorosa, com um ritmo bom. E mais para a frente do porto está acontecendo uma reunião do Exército da Salvação em uma rua lateral. Nenhum dos grupos ouve o outro, mas aqui ouço e vejo ambos. Imagino onde Jonathan possa estar e se está pensando em mim. Gostaria que ele estivesse aqui. Diário do Dr. Sirade. 5 de julho. O caso de Randfield fica mais interessante. Quanto mais compreendo o homem, ele tem certas qualidades bastante desenvolvidas: egoísmo, reserva e propósito. Queria poder chegar ao objetivo deste último. Parece ter algum esquema próprio, bem estabelecido, mas ainda não sei o que é. A qualidade que o redime é o amor pelos animais, apesar de que passa por mudanças tão curiosas quanto a isso, que às vezes imagino que ele só seja anormalmente cruel. Seus animais de estimação são de tipos esquisitos. Neste momento, seu passatempo é capturar moscas. Atualmente, tem tamanha quantidade que fui forçado a protestar. Para minha surpresa, não lançou-se a um estado de fúria, como eu esperava, mas levou o assunto a sério. Pensou por um momento e então disse: pode me dar 3 dias? Me desfarei delas. É claro que concordei. Preciso mantê-lo sob vigilância. 18 de junho.
Voltou a sua mente para as aranhas e pôs várias delas grandes em uma caixa. As alimenta com suas moscas e a quantidade destas últimas está diminuindo perceptivelmente, apesar de ele ter usado metade de sua própria comida para atrair mais moscas de fora do quarto. 1º de julho. Suas aranhas agora estão se tornando um estorvo tão grande quanto as moscas, e hoje lhe disse que precisava se livrar delas. Pareceu ficar bastante triste ao ouvir isso, de modo que disse que precisará se livrar de algumas delas, de todo modo. Aqueceu alegremente a isso. Dei a ele o mesmo prazo que antes para a redução. Me deixou bastante enojado enquanto estive com ele, pois uma horrenda mosca varejeira inchada por ter comido carne putrefata voou zumbindo para dentro do quarto. E ele a capturou, segurou-a com exaltação por alguns momentos entre o indicador e o polegar, antes que eu pudesse perceber o que ia fazer. Colocou-a na boca e comeu. O repreendi por isso, mas ele argumentou em voz baixa que estava muito boa e que era bastante saudável, que era a vida forte e que dava vida a ele. Isto me deu uma ideia, ou um indício de uma. Preciso ver fundo em sua mente, pois mantém um caderninho no qual constantemente faz anotações. Páginas inteiras estão preenchidas com uma quantidade enorme de números, geralmente números únicos somados em grupos e os totais somados em grupos adicionais, como se ele estivesse conciliando uma conta, como os auditores diriam. 8 de julho. Há método em sua loucura. E os rudimentos da ideia que tive cresce em minha mente. Se tornará uma ideia completa logo. E então... Celebração inconsciente! Você terá que abrir espaço para sua irmã consciente. Mantive-me longe do meu amigo por alguns dias para poder reparar em alguma mudança. As coisas continuam como estava, exceto pelo fato de ele ter se despedido de alguns de seus bichos e pego um novo. Conseguiu capturar um pardal e já o domesticou parcialmente. Seu método de domesticação é simples, pois o número de aranhas já diminuiu. As que permanecem, contudo, são bem alimentadas, pois ele ainda atrai moscas, tentando-as com sua comida. 19 de julho. Estamos progredindo. Meu amigo agora tem uma colônia inteira de pardais e suas moscas e aranhas já foram dizimadas. Quando entrei, ele correu ao meu encontro e disse que queria pedir-me um grande favor. Um favor muito grande mesmo. E enquanto falava, me agradava como um cachorro. Perguntei-lhe o que era. Ele disse com uma espécie de elevo na voz e no porte: um gatinho, um lindo filhotinho brincalhão e elegante, com o qual eu possa brincar e ensinar e alimentar. E alimentar, e alimentar. Esse pedido não me pegou desprevenido, pois já reparara que seus bichos aumentavam de tamanho e vivacidade. Mas não gostei da ideia de sua bela família de pardais domesticados fossem liquidada do mesmo modo que as moscas e as aranhas. Então disse que pensaria no assunto e perguntei se ele não preferia um gato adulto. Sua ansiedade o traiu enquanto respondia: sim, eu gostaria de um gato. Só pedi um filhote caso o senhor me recusasse um adulto. Ninguém poderia me recusar um filhotinho, poderia?
Sacudi a cabeça e disse que naquele momento não seria possível, mas que viria o que poderia fazer. Sua expressão mudou e pude ver um aviso de perigo nela, pois surgiu um olhar feroz e enviesado que significava morte. O homem é um maníaco homicida não desenvolvido. Testarei seus anseios atuais para ver o que acontece e então saberei mais. 22 horas. Visitei novamente e o encontrei sentado em um canto amuado. Quando entrei, se pôs de joelho à minha frente e implorou que eu o deixasse ter um gato, que sua salvação dependia disso. Entretanto, fiquei firme e disse que não poderia ter um. Ao que ele se virou sem dizer uma palavra e sentou-se roendo os dedos no canto onde eu o encontrara. O visitarei pela manhã, logo cedo. 20 de julho. Visitei Randfield bem cedo, antes do enfermeiro fazer a ronda. Encontrei ele acordado e cantarolando. Estava espalhando o seu açúcar que guardara na janela, obviamente recomeçando sua captura de moscas e fazendo-o alegre e graciosamente. Procurei seus pássaros e, não encontrando, perguntei onde estavam. Ele respondeu sem se virar que todos tinham fugido. Havia algumas penas ao redor do quarto e sobre o seu travesseiro uma gota de sangue. Não disse nada, mas pedi ao guarda que me avisasse se algo estranho acontecesse com ele durante o dia. 11 horas. O enfermeiro acabou de vir me dizer que Randfield passou muito mal e vomitou muitas penas. Acredito, doutor, disse ele, que comeu os pássaros e que simplesmente os pegou e comeu cru. 23 horas. Deu a Randfield um opiáceo forte hoje à noite, o suficiente para fazer com que mesmo ele durma. E peguei seu caderno para examinar. O pensamento que me ocupou a mente nestes últimos dias está concluído e minha teoria foi comprovada. Meu maníaco homicida é um tipo peculiar. Terei que inventar uma nova classificação para ele e chamá-lo de maníaco zoófago, comedor de vidas. O que ele deseja é absorver tantas vidas quanto puder e está tentando fazê-lo de forma comutativa. Deu muitas moscas para uma aranha, muitas aranhas para um pássaro e depois queria um gato para comer muitos pássaros. Quais seriam seus próximos passos? Quase que valeria a pena contemplar o experimento. Poderia ser feito se ao menos houvesse uma causa suficiente. Os homens zombavam da vivisceração, mas vejam os seus resultados hoje em dia. Por que não fazer com que a ciência progrida com o seu aspecto mais difícil e vital? Conhecimento sobre o cérebro. Se eu obtivesse o segredo de uma mente como a dele, se eu tivesse a chave da mente de ao menos um louco, poderia fazer com que o meu ramo da ciência avançasse a um nível que faria com que a filosofia de Burdon Sanderson ou os conhecimentos do cérebro de Fenrier parecessem insignificantes, se ao menos houvesse uma causa suficiente. Não devo pensar muito sobre isso. Ficarei tentado. Uma boa causa poderia fazer com que a balança virasse em relação a mim mesmo, pois também não posso ter um cérebro excepcional congenitamente.
Como um homem raciocinava bem. Os loucos sempre raciocinam dentro de seu próprio escopo. Imagino quantas vidas ele acredita que um homem vale, ou só uma. Fechou as contas com bastante precisão e hoje começou um registro novo. Quantos de nós começamos um novo registro com cada dia de nossas vidas? Me parece que só ontem minha vida inteira acabou com a minha nova esperança e que verdadeiramente comecei um registro novo. E assim será até que o grande contador me analise e feche as minhas contas com um saldo positivo ou negativo. Ah, Lucy, Lucy, não consigo ficar aborrecido com você, tampouco com o meu amigo, cuja felicidade é a mesma que a sua. Só posso esperar desiludido e trabalhar. Trabalho, trabalho e trabalho. Se ao menos eu tivesse uma causa tão forte quanto a do meu pobre amigo louco, uma causa boa e altruísta que me fizesse trabalhar, isso sim seria felicidade. Diário de Mina Murray. 26 de julho. Estou ansiosa e expressar-me aqui me acalma. É como sussurrar para si mesma e ouvir ao mesmo tempo. Os símbolos taquigráficos também têm algo que os fazem ser diferentes da escrita. Estou aqui infeliz por causa de Lucy e de Jonathan. Não tivera notícia de Jonathan há algum tempo e estava muito preocupada. Mas ontem, o querido Sr. Hanks, que é sempre tão gentil, enviou-me uma carta dele. Eu havia escrito para ele perguntando se tivera notícias, e ele disse que a carta que encaminhava havia acabado de ser recebida, e só uma linha escrita por ele do castelo do Drácula, que diz que acabou de começar a viagem de volta. Isso não é típico de Jonathan. Não compreendo e me faz ficar inquieta. Além disso, Lucy, apesar de estar tão bem, ultimamente retomou o seu velho hábito de andar enquanto dorme. Sua mãe conversou comigo sobre isso e decidimos que trancarei a porta do nosso quarto todas as noites. A senhorita Wenstena tem uma ideia de que sonâmbulos sempre sobem nos telhados e andam nas beiradas de precipícios, e então acordam repentinamente e caem com um grito desesperado que ecoa por todos os cantos. Pobre senhora! Está naturalmente preocupada com Lucy e me contou que seu marido, o pai de Lucy, tinha o mesmo hábito. Acordava durante a noite, se vestia e saía, se ninguém o impedisse. Lucy se casará no outono e já está planejando seus vestidos, como sua casa será arrumada. Simpatizo com ela, pois faço o mesmo. Só que Jonathan e eu começaremos nossas vidas de forma bem simples e terei que fazer o melhor que puder com o nosso dinheiro. O Sr. Holmwood, ele é o honorável Arthur Holmwood, filho único do Lord Godalming. Virá para cá muito em breve, assim que puder sair de Londres, pois seu pai não está muito bem e acho que a minha querida Lucy está contando os segundos até a chegada dele. Ela quer levá-lo ao banco que fica na encosta do cemitério e mostrar a ele as belezas de Whitby. Ouso dizer que é a esperança que a perturba. Ficará bem quando ele chegar. 27 de julho. Sem notícias de Jonathan. Começo a ficar bem inquieta em relação a ele, apesar de não saber o porquê. Mas gostaria muito que ele escrevesse, ainda que fosse uma única linha.
Lucy está perambulando durante a noite, mais do que nunca, e todas as noites acordo com os seus movimentos pelo quarto. Felizmente, o tempo está tão quente que ela não pode pegar um resfriado. Ainda assim, a ansiedade e o acordar constantemente estão começando a me afetar, de modo que fico nervosa e predisposta a acordar sozinha. Graças a Deus, a saúde de Lucy continua boa. O Sr. Homerwood foi chamado repentinamente para ir ao encontro do pai, que foi tomado por um mal sério. Lucy se aborreceu com o adiamento do seu encontro, mas isso não afetou sua beleza. Ela está um pouco mais forte e sua face tem um adorável tom de rosa claro. Perdeu aquela aparência anêmica que tinha. Rezo para que isso tudo dure. 3 de agosto, mais uma semana se passou e não houve notícia de Jonathan, nem mesmo para o Sr. Hankins, de quem recebi uma carta. Espero que ele não esteja doente. Certamente que teria escrito. Olho para aquela última carta dele, mas por algum motivo não me satisfaz. Não me parece algo que ele teria escrito, mas ainda assim é a letra dele, não há como negar. Lucy não andou muito durante a noite na semana passada, mas ela tem um ar de concentração que não entendo. Mesmo quando dorme, parece estar me observando. Tenta abrir a porta e, ao descobrir que está fechada, anda pelo quarto procurando a chave. 6 de agosto, mais 3 dias e nenhuma notícia. Esse suspense está ficando insuportável. Se ao menos eu soubesse para onde escrever ou ir, me sentiria mais calma. Mas ninguém recebeu uma palavra de Jonathan desde aquela última carta. Só posso pedir a Deus que me dê paciência. Lúcia está mais irrequieta do que nunca, mas fora isso encontra-se bem. A noite foi bastante ameaçadora. Os pescadores dizem que há uma tempestade chegando. Tentarei observá-la e aprender os sinais do tempo. Hoje o dia está cinzento e o sol, enquanto escrevo, está escondido entre grossas nuvens que sobrevoa Caitliness. Tudo está cinza, exceto a grama verde, que parece esmeralda entre o resto. As rochas estão cinzentas, as nuvens estão cinzentas, matizadas nas bordas pela luz do sol, sobrevoando o mar cinzento, sobre o qual os pontos de areia se estendem, como dedos cinzentos, ou melhor, acinzentados. O mar quebra sobre as partes superficiais e os trechos arenosos como um rugido abafado. Entre a névoa que flutua em direção à terra firme, o horizonte se perde em uma névoa cinza. Tudo é vastidão, as nuvens estão empilhadas como rochas gigantescas. Há um rugido baixo vindo do mar, que soa como algum presságio de infortúnio. Figuras escuras estão na praia, aqui e acolá, às vezes meio envoltas pela névoa. Parecem homens, como árvores caminhando. Os barcos de pescas estão correndo de volta para casa e são jogados para cima e para baixo pelas ondas, enquanto chegam ao porto, inclinados até a água bater na beirada do convés. Ah, aí vem o velho Sr. Swale. Está se dirigindo direto para mim. Posso ver pelo modo como ergue o chapéu que quer conversar. Fiquei bastante comovida com a mudança que se operou sobre esse pobre senhor. Após se sentar ao meu lado, disse de uma forma bastante gentil: "Quero dizer-lhe algo, senhorita." Pude perceber que não estava à vontade. Então peguei sua mão enrugada na minha e pedi que falasse livremente. Então ele disse, deixando a sua mão entre as minhas: "Temo, minha queridinha,
que a tenha chocado com todas as coisas maldosas que disse sobre os mortos e coisa e tal nessas últimas semanas, mas não falei sério. Quero que se lembre disso quando eu me for. Nós velhos que somos tontos e estamos com um pé na cova, não gostamos muito de pensar nisso e não queremos ficar com medo disso. E é por isso que tento fazer troça desse assunto para alegrar meu coração um pouquinho. Mas juro por Deus, senhorita, não tenho medo de morrer. Nem um pouco. Só não quero morrer, se puder evitar. A minha hora já deve estar chegando, pois sou velho, e 100 anos é demais para qualquer homem esperar atingir. E estou tão perto dos 100 que o ceifador já está afiando a foice. Sabe, não consigo me livrar do hábito de me importar com isso de uma vez só. As más línguas falarão como sempre fazem. Algum dia, muito em breve, o anjo da morte tocará a trombeta para mim. Mas não fique triste, queridinha. Viu que eu estava chorando. Se ele chegar hoje mesmo, não me recusarei a ir com ele, pois a vida, afinal de contas, é só esperar por algo que não seja o que estamos fazendo naquele momento. A morte é a única coisa sobre a qual se pode ter certeza. Mas estou contente, pois está chegando a minha vez, querida, e vai chegar logo. Pode chegar enquanto estamos olhando e imaginando. Talvez junto com aquele vento soprando do mar, que está trazendo consigo morte e destruição. Muita tristeza e corações pesados. Veja, veja, exclamou de repente, tem algo nesse vento e para além dele, que tem um som e a aparência e o gosto e o cheiro da morte. Está no ar, estou sentindo chegar. Senhor, faça com que eu responda a sua chamada com alegria. Levantou os braços devotamente e ergueu o chapéu. Seus lábios se mexiam como se estivesse orando. Após um silêncio de alguns minutos, levantou-se, apertou a minha mão, me abraçou dizendo adeus e saiu mancando. Tudo isso me tocou e entristeceu profundamente. Fiquei feliz quando um guarda costeiro apareceu com a sua luneta debaixo do braço. Parou para falar comigo, como sempre fazia, mas ao mesmo tempo ficava olhando para um estranho navio. Não consigo discernir, disse. É russo pela aparência, mas está balançando de uma forma muito estranha. Não se sabe o que quer fazer. Parece ver que a tempestade está chegando, mas não consegue decidir se vai para o norte, em direção ao mar aberto, ou se aporta aqui. Olhe lá de novo, está se movendo de um jeito extremamente esquisito, pois não obedece o timão, muda de direção a cada sopro do vento. Teremos mais notícias dele em menos de 24 horas. Final do capítulo 6. Próximo capítulo será o capítulo 7. Recorte do jornal The Daily Grape, 8 de agosto, colado no Diário de Mina Morey. Meus aterrorizados, e aqui termina mais um Domingo com o Drácula. Espero que vocês estejam gostando. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem os sininhos de notificações. Desde já agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Domingo com o Drácula. Beijinhos! Fui!